Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é a introdução do último Parenta que foi ao ar. Aqui eu apresento o contexto que gerou a troca e a troca que gerou a introdução. Basicamente isso. Se você está chegando agora, essa escuta te situa no universo Parentalidade Preta. As introduções do Parenta, que é o carro-chefe aqui, são audiodocumentários onde eu faço uma pesquisa que vai embasar a troca que vai gerar o episódio. É um conjunto total. E eu desmembrei em partes para que você possa usar fora de contexto ou ouvir de novo sozinho, enfim, do jeito que for melhor para você aí. E se você quiser ouvir a troca completa, aceite meu convite e volte a alguns programas aí no seu feed, beleza? E mais uma coisa, se você tiver condições, você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente, a chave é pixparenta@gmail.com. Bom, então vamos lá. O dia 2 de abril é oficialmente instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A UPI da Universidade Federal de Viçosa diz o seguinte, abre aspas. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informações à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo é a condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação verbal e não verbal. Entretanto, terapias adequadas a cada um podem auxiliar essas pessoas a melhorar a sua relação com o mundo. Fecha aspas. Há muita biografia sobre o TEA, que para essa nossa primeira aproximação é recente. É um transtorno que passou a ser registrado com esse nome no início do século XX, mas contudo possui evidências e registros muito anteriores. Mas para falar desses registros muito anteriores, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. A gente vai voltar pela primeira vez de maneira intencional em um território até então inédito aqui no Parentalidade Preta, mas cujas origens foram motivo de discussão lá no Parenta 16. Eu te recomendo demais ouvir, é claro. Na verdade, eu recomendo ouvir os Parenta 15 e 16, que vão te levar a essa parte do mundo, porque a partir desse momento a gente vai juntos para um local de grandes mistérios e crenças inestimáveis. Um local que ensinou o mundo a contar e que ainda hoje é reconhecido pela sua capacidade no campo da ciência. Terra da crença, da fé e de muita religiosidade. Um território que também ensinou ao mundo que não existe apenas o bem e o mal. Um dos registros históricos mais antigos que podem ser associados ao tema da nossa troca de hoje. A gente vai agora para a Índia. Vou admitir aqui que nessa altura do episódio você já ouviu os Parenta 15 e 16, então eu vou falar historicamente da região do Vale do Indo e da nossa linha do tempo que começa lá na formação dessa nação. Dando um passo atrás na história, a gente sabe que aproximadamente 4.000 anos da Era Comum, que muitos chamam de antes de Cristo, algumas civilizações africanas migraram dentro do continente africano e encontraram o Rio Nilo. E ali formaram Kemet, a terra dos homens negros, e que os gregos, raptores e usurpadores da história antiga, chamaram de Egito. Ainda segundo o doutor e professor Sheikh Anta Diop e demais estudiosos, naquela época a humanidade seguiu em expansão pelo globo. E para falar disso, eu vou ler na íntegra o trecho que versa sobre a Índia no livro 1 da coleção Sankofa, a matriz africana do mundo, das páginas 87 a 91. E elas são as seguintes, abre aspas. A Índia constitui o exemplo clássico da teoria dos dois berços, formulada por Diop. Povoada originalmente por uma população africana que vivia da agricultura e tinha várias características em comum com a cultura clássica africana. A Índia foi invadida mais tarde pelos arianos, povos nômades e guerreiros. Estes, ao dominar os habitantes originais, impuseram-lhes uma cultura alheia, de natureza patriarcal. No âmbito dessa cultura se desenvolveria o sistema de castas. Godfrey Higgins, em 1833, cita um texto de Heródoto, segundo o qual existem duas grandes nações etíopes, uma em Sindh e outra no Egito. Fecha aspas. A palavra etíope significa negro africano e Sindh era a região compreendida pela Índia e pelo Paquistão de hoje em dia. O historiador indiano Bharatiya Vidya Bhavan, falando sobre a história de seu país, afirma, abre aspas,
Temos que começar com os povos negros da Índia pré-histórica, que foram seus primeiros habitantes. Originalmente, parecem ter vindo da África, atravessado a Arábia e os litorais do Irã e do Baluquistão. Fecha aspas. O historiador romano Diodoro da Sicília, de quem eu já falei lá no especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, durante o reinado do César Augusto, refere-se da seguinte maneira ao deus Osíris, símbolo e personagem histórico da civilização africana. Abre aspas. Da Etiópia, e fala a minha aqui, esse termo Etiópia era usado para se referir ao continente africano de maneira geral. Ele foi para a Arábia, que faz fronteira com o Mar Vermelho, e para a Índia, atingindo os mais remotos litorais habitados. Constituiu muitas cidades na Índia, uma das quais chamou de Nisa, para manter lembrança daquela no Egito, onde foi criado. Deixou muitas marcas nessas partes. Ainda seguindo o livro, estudos linguísticos dos sistemas de escritas da região confirmam nas palavras de Henry e George Rawlinson que, abre aspas, uma raça cuxita ou etíope de fato se estenderia nos tempos mais remotos pelo litoral do Oceano Sul, desde a Abissínia até a Índia. A Abissínia também é como era chamado o continente africano. Palavras minhas aqui. Continuando. Toda a península da Índia era povoada por uma raça dessa natureza antes da chegada dos arianos. A primeira grande civilização indiana é aquela do Vale do Rio Indo, cuja capital era Harappa, que floresceu entre 2.200 a 1.700 anos antes de Cristo, sendo conquistada por volta de 800 anos de Cristo pelos arianos. E eu vou dizer aqui que mais tarde o termo ariano seria usurpado e distorcido pelos alemães durante o nazismo. Arianos esses, os de 800 a.C., que tomaram o Paquistão e toda a Índia do Norte. E o livro segue falando sobre os jovens dravidianos modernos. Marco Polo, de quem eu falei lá no Parenta 15, chamava a Dravídia de a maior Índia. Tudo indica que os dravidianos, povo de pele negra cujos costumes e língua e herança cultural exibiam laços com a civilização egípcia antiga, construíram os complexos urbanos de Harappa e de Mohenjo-Daro. Mais tarde foram reduzidos a escravos, pertencendo ao grupo dos Sudras ou intocáveis, do sistema de castas implantado pelos arianos. Essa civilização original era agrícola e sua população negra. Depois da conquista, os arianos impuseram um sistema de castas baseado em critérios raciais. A própria palavra Varna, que em sânscrito significa casta, também quer dizer cor. A casta mais inferiorizada se chamava Sudra, ou negro. A degradação do povo conquistado, com base em sua identidade negra, foi uma técnica de subjugação. O fato constitui um exemplo entre muitos que indica que o racismo não começou apenas com o capitalismo mercantil europeu do século XVII, mas já existia na Antiguidade. No século VII a.C. surge uma contestação profunda a esse sistema de castas. O culto fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, nasce e floresce nas regiões central, oriental e sul da Índia. Com sua filosofia pacifista e igualitária, esse culto surge no meio da população discriminada e consiste num desafio ao sistema social vigente. O Buda é evidentemente negro. Basta examinar suas estátuas e constatar os traços africanos clássicos para constatar esse fato. Cumpre registrar também a dinastia Nanda, no IV século a.C., de origem Sudra, responsável por uma importantíssima renascença cultural. A dinastia Maurya, também negra, sucedeu-a, e assim o poder negro dos Sudra se estendeu por 150 anos. Eu vou deixar no post referente a esse episódio as fotos de duas esculturas. Uma máscara em terracota de Harappa de cerca de 2.300 anos antes de Cristo e uma estatueta de uma figura feminina em bronze de Mohenjo-Daro, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Isso porque elas retratam um tipo físico negro africano. E eu preciso te lembrar que a gente ainda está na leitura do livro A Matriz Africana do Mundo, da coleção Sankofa. Eu encerro aqui a leitura com o seguinte trecho, abre aspas. Atualmente, a população negra indiana continua enorme. São dravidianos, os etíopes orientais da literatura grega. Os excluídos são os Dalits, majoritariamente negros. Até hoje, grande parte das divindades cultuadas por essas populações negras do sul da África são deusas mulheres. Para não deixar a gente se perder dentro de tudo que eu estou construindo nesse episódio, eu criei uma linha de tempo simples para amarrar toda essa construção. E ela é a seguinte.
Entre 2600 a 1900 anos antes de Cristo, no Vale do Indo, as primeiras grandes cidades da região mais à são frente, organizadas de maneira social antes de complexa. Cristo, ocorre a formação dos Vedas. Os Vedas são escrituras sagradas mais antigas e a autoridade suprema do hinduísmo, representando que data de o conhecimento 1500 revelado a sobre a 500 criação, Cristo, compõe deuses 4 e coleções rituais principais: o Rig Veda, o E eu Sama preciso deixar Veda, claro aqui que o no contexto Yajur indiano, a Veda formação e o dos Atrava Veda, Vedas, que incluem inclui um evento hinos, pontual, orações é um processo e longo que instruções que atravessa atravessam séculos, onde hinos, rituais, Na tradição, canções, esses ensinamentos textos, vão os sendo Vedas, compostos, não não são são entendidos como criação humana, são considerados Shutri, aquilo que foi ouvido. Revelações acessadas por preciso falar sábios, rapidamente os não eram que apenas uns que porta-vozes encontram passivos, isso, eles atingiam atingiam um um estado de profundo de meditação meditação tão elevado que a consciência se esvaía e eles enxergavam tradição as leis védica, eternas os do rishis universo. Não inventaram os hinos, eles ouviram no silêncio da mente profunda. Por E aí isso, a gente os precisa Vedas tomar são cuidado pra não chamados confundir com os de oráculos, Shutri, porque porque os oráculos aquilo eram que é, apenas, por muito tempo, muitas aspas, os Vedas mensageiros. foram acessados pelos rishis em alto estado de meditação lá no Dharma, foram transmitidos de mestre para discípulo de maneira oral, mantendo uma precisão rigorosa. Os conteúdos dos Vedas foram organizados em 4 grandes conjuntos: o Rig Veda, com hinos dedicados às divindades, o Sama Veda, voltado ao culto do canto ritual, o Yajur Veda, com fórmulas e práticas de sacrifício, e o Atrava Veda, que reúne fórmulas de cura, encantamentos e observações sobre a vida e o sofrimento. Esse último é especialmente importante porque é onde começa a aparecer a preocupação mais direta com o corpo. Como eu disse anteriormente, esse é o período védico. Nesse ponto, eu não vou me aprofundar por hora nos outros conceitos. A gente vai se dedicar ao que conduz essa parte dessa introdução, que cuida da saúde, entre muitas aspas. E dessa forma, a gente vai adentrar um pouco mais no Atrava Veda. Por volta de 1200 a 900 a.C., surge o primeiro grande olhar estruturado sobre a condição humana, em que a doença, a mente e o sofrimento deixam de ser apenas experiências passivas. Nesse período, a patologia começa a ser verdadeiramente pensada e analisada, marcando o momento em que adoecer passa a ser compreendido de forma mais profunda e sistemática, indo além do simples ato de sentir o desconforto físico. No final desse período se consolida um sistema médico estruturado que integra corpo, mente e consciência, que talvez você já tenha ouvido nessa menção dessa canção aqui. Eu vou tocar pra você. Esse é Emicida em amarelo. E nesse trecho ele canta corpo, mente e alma, tipo Ayurveda. E foi no último terço de um período da nossa linha do tempo, entre 1200 a 1900 a.C., mais especificamente ali entre 800, que se consolida o Ayurveda, que teria seu intervalo mais proeminente até os anos de 200 a.C. Ele, o Ayurveda, se tornou um sistema médico estruturado que integra corpo, mente e consciência e que possui 8 linhas de trabalho, nas quais eu não vou me aprofundar muito, contudo eu vou passar um panorama superficial de cada uma. E para isso é preciso enxergar o corpo inteiro na medida que o sustenta. No Ayurveda, esse corpo se organiza em 8 caminhos principais, conhecidos como Ashtanga Ayurveda, cada um cuidando de uma dimensão da vida humana. Kaya Chikitsa é a base, a medicina interna que olha para o funcionamento geral do organismo, buscando o equilíbrio do Agni, o fogo digestivo, como centro da saúde. E eu vou te pedir desculpa aqui porque o meu sânscrito antigo tá um pouco enferrujado, então não liga muito para a pronúncia correta aqui do que eu vou dizer não, beleza? Vou voltar. O Bala Chikitsa acompanha o início da vida, cuidando da gestação, do parto e da infância, como quem protege o começo de tudo. O terceiro caminho, o Shakala Tantra, volta o olhar para a cabeça e seus sentidos, tratando olhos, ouvidos, nariz e garganta, enquanto o quarto, o Shalya Tantra, entra no campo das intervenções físicas, lidando com cirurgias, feridas e remoções necessárias. Lembrando que a gente está dentro da Ayurveda. O quinto caminho, a Agada Tantra, se ocupa das intoxicações, enfrentando venenos e substâncias que desorganizam o corpo. O sexto, o Rasayana Tantra, é o caminho da longevidade, do rejuvenescimento e da manutenção da vitalidade ao longo do tempo. O Vajikarana Tantra, por sua vez, cuida da energia reprodutiva, da fertilidade e do vigor, entendendo a sexualidade como parte da saúde integral.
E é dentro desse sistema estruturado que aparece o Graha Shiksa, também conhecido como Bhuta Vidya, o ramo que se dedica à mente, ao invisível e ao que escapa à explicação imediata. É nesse território que surge o Unmada, que foi condensado tempos depois, como uma forma de nomear o estado em que a mente se desorganiza, afetando a percepção, comportamento e a relação com o mundo. Não como um rótulo fechado, mas como um reconhecimento antigo de que há sofrimentos que atravessam o corpo, a consciência e o espírito ao mesmo tempo. É na Unmada que se observa a primeira tentativa de sistematizar e organizar o comportamento humano fora do padrão. Nos textos védicos, percorrendo o caminho que a gente fez até agora no Atharva Veda, onde se comporta a Ayurveda, no oitavo caminho, que é a Graha Shiksa, onde está a Unmada, aparece uma atenção especial ao sofrimento humano. Em uns hinos como o 111, surgem fórmulas rituais e tentativas de lidar com estados que afetam o corpo e a mente, ainda sem categorias médicas, mas com conhecimentos de algo que saía do eixo da compreensão humana. Não era um diagnóstico, mas a percepção. Não era um sistema, mas o cuidado. Com o tempo, esse olhar inicialmente intuitivo, sustentado pela oralidade, vai sendo organizado e estruturado no Ayurveda. A partir daí, o ser humano passa a ser compreendido de forma integrada, articulando corpo, mente, ambiente e consciência. O que antes era apresentado e observado começa a ser descrito, classificado e tratado dentro de uma lógica mais sistemática. É nesse contexto que surge o conceito da Unmada, que eu falei agora há pouco, utilizado para nomear estados em que a mente se desorganiza, afetando a percepção, comportamento e relação com o mundo. Não se trata de um diagnóstico específico como os atuais, mas é uma forma antiga e estruturada de reconhecer experiências humanas que já eram percebidas muito antes de receberem nomes que usamos hoje. E a gente estava falando aqui que muita coisa foi sistematizada no século XX. Por aí você já tira, né? Imagina só onde foi. Deixa eu dar uma dica: Ocidente. Com a consolidação da Ayurveda, o corpo e a mente passam a ser objeto de estudo. Tempos depois, entre 600 e 200 a.C., a história da linha do tempo que eu estava contando aqui se retoma, porque a gente deu um mergulho dentro dela e as rédeas voltam para a narrativa. Entre 600 a.C. e 200 d.C., o budismo se consolida com Siddhartha Gautama e, ao mesmo tempo, surgem outras escolas filosóficas. A mente vira o campo central de investigação. E é nesse ponto que a história dá mais um passo importante, que se não fosse o Parenta, e esse que vos fala, teria um pouco mais de pesquisa da sua parte, mas eu vou deixar aqui de presente. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta para lembrar por que a gente está aqui no meio disso tudo. O que será que isso tudo tem a ver com o tema principal desse episódio, o transtorno do espectro autista? E aí, você quer saber a resposta? Então peraí. No Atharva Veda, especialmente em hinos como 111, aparecem referências a estados em que o indivíduo se descola do convívio comum, apresenta padrões de comportamento incomuns, dificuldade de interação ou formas distintas de perceber o mundo. Ainda não há categorias clínicas, nem a intenção de classificar como a gente faz hoje, mas há um reconhecimento sensível de que nem todas as mentes operam da mesma forma. Esses registros não nomeiam o autismo, não há um hino sobre o autismo, contudo, fala-se de alterações na mente, comportamentos fora do padrão, estados de confusão ou afastamento social e forças invisíveis afetando a percepção. A gente está falando aqui de quase 3.000 anos atrás. Eu quero deixar claro que não há exatidão nos conteúdos dos hinos, mas em linhas gerais você vai encontrar algo do tipo, abre aspas, a mente que se afastou, nós a chamamos de volta. A consciência que se dispersou, nós a reunimos novamente. Que aquilo que perturba o pensamento seja afastado, que o ser retorne ao seu próprio eixo. Que ele veja como os outros veem, que ele fale como os outros falam, que caminhe em harmonia com os que estão ao seu redor, que as forças que conduzem a mente se dissolvam e que a clareza habite novamente seu interior. Fecha aspas. Eu quero deixar claro aqui que isso não é um canto, um hino para o autismo. É algo que sistematizou uma percepção há 3.000 anos atrás. Eu quero dizer que são experiências que nos permitem perceber a mente humana diferente de um ponto de vista que a gente tem hoje. Mais tarde, isso tudo foi compilado no Unmada, como eu disse, que se torna um ponto de contato entre o que a gente está construindo aqui e essa ciência milenar. O eurocentrismo, que é um desvio de olhar
que só reconhece como legítimo aquilo que nasce na lente da Europa, principalmente com essa visão ocidental, faz com que tudo que escapa a esse eixo passe a ser tratado como ausência, atraso ou silêncio. Essa lógica não apagou apenas teoria, mas também apagou a forma de saberes, de cuidar, de nomear a experiência humana, relegando povos não europeus ao esquecimento, ao misticismo e ao exotismo por séculos. Não seria diferente com o que a gente chama hoje de autismo, um fenômeno que oficialmente só passa a existir a partir do século XX. Como se antes disso ninguém tivesse percebido ou registrado experiências semelhantes. Mas antes da gente avançar nessa história, eu quero fazer um trato contigo. Se você estiver ouvindo esse episódio na data da estreia, termina esse agora e volta daqui a 15 dias, porque o que vem depois não começa na Europa do século XX, beleza? Por enquanto eu quero que você ouça a palavra de um dos meus convidados quando ele fala sobre o acesso à informação, sobre quem pode produzir conhecimento e sobre quem fica fora desse processo. Até então, quando nós aqui tivemos o diagnóstico do Vitor, até então não sabia muita coisa, só ouvia falar, né? Eu não tinha informação nem de pessoas próximas a mim que é o filho, o irmão, alguém tinha até então não sabia como o significado, como que eram os tratamentos, nem nada disso. E meu filho, ele desde os 8 meses, ele é acompanhado por um pediatra, né, numa rede privada aqui, porque eu comecei a ter aquele plano de trabalho, né, com a empresa, era um plano de saúde muito bom. E aí esse médico, ele começou a acompanhar o Vitor e o Vitor não fazia contato visual com ele. Uma coisa que a gente não percebia em casa, porque ele era pequeno, então a gente achava que aquilo era normal e a gente já estava fazendo um tratamento no CREAB, né, para reabilitação dele. Ele também não falava essas coisas, ele tem apraxia na fala. E aí numa consulta, o doutor falou assim: olha, pais, o Vitor, ele tem aqui uma situação que é o seguinte: ele não me olha nos olhos, mas eu sou pediatra, eu não sou um neuro, eu não sou um psiquiatra, então eu não posso dar para ele um diagnóstico de autismo, tá? Eu vou fazer um encaminhamento para uma especialista e para ela poder avaliar. Então nós fomos nesses passos aí para a especialista, que pediu um exame de imagem, né, cerebral e um monte de outras coisas, e daí veio o diagnóstico. A partir desse dia que veio o diagnóstico, a nossa vida mudou drasticamente, né? E eu comecei a perceber como é a vida de uma criança, né, negra na sociedade sendo autista, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu comecei a perceber isso porque meu filho começou a ter esse diagnóstico do TEA, e quando a gente levou, na época ele estava na UMEI, esse diagnóstico para a UMEI, para as escolas, eu tive que pleitear na justiça por auxiliar para ele, para ajudar ele a fazer, para trocar fralda, para fazer necessidades básicas, né? Então, até então não sabia como que o negócio era um buraco sinistro, e existia já várias leis, né, como a lei de 2012, que garantia o direito a pessoal com autismo, os mesmos direitos de pessoas com PCD, e até então eu não sabia que existia. Então eu começo ali a minha luta, né? Tanto que a mãe do Vitor fala que eu sou o STF do Vitor, porque eu que resolvo essas questões quando dá problema. Então aí eu comecei a correr atrás. E nisso que o Vitor tem o diagnóstico, as professoras da EMEI, elas não tinham nenhum tipo de treinamento com crianças autistas, e elas começam a perceber as mesmas características do Vitor em outras crianças. Então começa a ter um monte de crianças também com diagnóstico de autismo que não tinha. E aí vai ver, os pais não tinham acesso, né, à rede privada, ou a rede do SUS local não tinha um suporte adequado para tratar sobre isso. E ali se abriu, começou vários casos, vários diagnósticos de autismo. Então me descobri um pai atípico ali. E a partir daquele momento, assim, eu comecei a participar assim, você começa, igual o Leonardo falou, né? Você começa a ler, a estudar, a ouvir, a participar de palestra, aí um monte de coisa, e eu comecei a ouvir um monte de gente, assistir filmes e um monte de coisa para tentar entender esse mundo que meu filho foi inserido, né? Que meu filho
eu falo que ele tem um universo particular, o universo dele, a forma dele ver o mundo dele. E eu deixo ele ser o que ele quer ver. E assim, eu aprendi muito com isso, aprendo até hoje com isso, né? Mas igual a gente está trocando aqui, ainda falta muita coisa, né? Então, a gente tem o Felipe, que é de outro estado aqui, tem você, Diego, também, que está em outro estado. Cada estado funciona de uma maneira, né? Eu sempre vou brigar e vou lutar pelo Sistema Único de Saúde, que foi uma luta do movimento negro, né? Na Constituição de 88, que incluísse um sistema único que atendesse todos e todas da população. Então, eu acho que eu luto para que todas as crianças, né, e todas as pessoas, elas tenham esse atendimento. Eu gosto de abrir um parêntese, porque quando o Vitor teve diagnóstico, a gente também começou a fazer uma pesquisa genética com ele no geneticista. Nós fizemos essa pesquisa genética para saber de qual DNA, né, rastrear de onde vinha essa questão do TED e outros transtornos, porque tem a questão também da obesidade. O Vitor tem uma compulsão alimentar muito grande. Isso que o Leonardo falou, a gente tem uma cúpula médica, né? Eu coloco os médicos para conversar com outros médicos, e uma médica queria receitar o Ozempic para uma criança de 10 anos. O pediatra não concordava com isso, falou que não é certo. E aí você, como pai, você fica ali, mas espera aí, eu deixo meu filho contrair um diabetes, ter um infarto, o que eu faço? E aí a gente fez esses estudos genéticos para tentar descobrir, né, de onde que vem essa questão. Já fizemos vários estudos, não conseguimos descobrir de onde que vem. Mas eu descobri durante esse estudo genético que eu tenho TDAH. Foi através desses estudos genéticos, que veio da minha questão do meu DNA. E aí, descobrindo várias questões, né? Eu também sou uma criança, um adulto, né? Hoje eu fui adotado, né? E aí agora, no ano passado, o Diego sabe disso, ele acompanhou a história ali que eu compartilhei ali entre nós, que eu descobri sobre a minha família genética e, né, de biológica, e eu descobri que na família tem casos de autismo, né? Então, já comecei a descobrir, já fazer esses traços. Então, assim, é uma pesquisa, uma luta que nem todos, que todas conseguem. Mas é isso. Ser pai atípico tá todo momento em alerta, em todo momento na ativa, né? Como eu disse há pouco, a data instituída pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial de Conscientização do Autismo nos leva a 1943, um marco de registro. Mas esse não é o começo, é apenas o início do reconhecimento dentro de um determinado sistema de validação. Há história antes disso, há percepção antes disso, há cuidado antes disso. No próximo episódio, a gente vai atravessar para outros territórios que também desenvolveram formas de compreender a mente fora do eixo europeu. Um deles eu vou guardar aqui por enquanto, porque toda travessia precisa de um pouco de mistério, mas o outro é inevitável. Já foi chamado de Kemet, Abissínia, Etiópia e hoje é conhecido como continente africano. Essa introdução foi pensada como uma peça autônoma. O trabalho que você acabou de ouvir envolve pesquisa, leitura, escrita, escuta atenta e decisão editorial. Eu roteirizo, faço a curadoria, gravo, edito e finalizo cada um desses episódios sozinho. Eu escolhi separar essa introdução porque nem toda escuta acontece do mesmo jeito. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais de partida, sem atalhos. Manter esse tipo de cuidado dá trabalho e tem custo. Por isso, se esse formato te serviu, te citou ou te acompanhou em algum momento, eu te convido a se comprometer com Parentalidade Preta. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já me ajuda a manter isso tudo funcionando, sustentar novos episódios e garantir que essa travessia continue existindo. Você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir mais esse episódio, e a gente se escuta no próximo.